Fluminense vai até a Ilha do Governador, no Estádio Luso-Brasileiro, enfrentar a equipe do Nova Iguaçu. Meio estranho, né? Mas o mando do Nova Iguaçu vai ser exercido lá no Estádio da Portuguesa. Terceira rodada do Campeonato Carioca, com uma vitória e uma derrota, o Fluminense chega para esse jogo estreando os seus principais jogadores na temporada. A Cavalaria está de volta, time titular em campo, ou pelo menos o mais perto dele que a gente pode ter nesse momento. Tudo o que você precisa saber sobre Nova Iguaçu e Fluminense, a terceira rodada do Campeonato Carioca, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, enquanto estiver rodando a vinheta, já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos embora, enquanto você deixa um like e se inscreve aqui no canal, a gente fala nesse pré-jogo de Nova Iguaçu e Fluminense. Informações básicas sobre a partida. O jogo será às 9h30 da noite, tá? Jogo tarde. Qual a necessidade de um jogo quinta-feira, 9h30, cara? Nem dá pra dizer que é... mas é jogo da Globo. Não, essa transmissão é só do Sport TV e do Premiere. Importante até dizer, no último jogo, eu falei aqui que a transmissão era só do Premiere e o jogo passou na GETV, né, no YouTube também. O erro foi meu, mas eu não tinha como adivinhar. E por que isso? Porque na tabela oficial da Ferg não aparecia que ia ser na GETV, só no Premiere. E até o próprio site do GE não disse que era na GETV. Então, dessa vez, eu não tenho culpa. Mas hoje, especialmente, ali, normalzinho, Sport TV e Premiere a transmissão. 9h30 da noite lá no Luso Brasileiro. Ainda tem ingressos, mas é o tipo de jogo que normalmente esgota ingresso ali mais perto do horário do jogo. Como eu falei, 9h30 da noite. A gente tem transmissão aqui no Raiz Tricolor, tá? Em parceria ali no nosso grupo Jornada KTO 1902. Estaremos por lá. Eu estarei, o jogo começa às 7h30, tá? O pré-jogo começa às 7h30 aqui com a gente, reportagem do lado de fora, toda aquela cobertura que você já está acostumado a acompanhar aqui no Raiz Tricolor, tá? Então vamos lá, cara. Informações básicas já passadas, a gente fala sobre o campeonato. Isso por quê? Se a gente olhar para a tabela do Campeonato Carioca, a gente vai ver um campeonato muito incerto ainda. Não sei se vocês estão tendo a mesma impressão que eu. Botei aí na tela a tabela para vocês, mas a minha impressão é que dá para ter certeza de pouquíssima coisa até agora nesse Campeonato Carioca. Porque como um grupo enfrenta o outro e os resultados estão assim, o nosso grupo está pontuando mais, né? Isso é evidente. Do grupo de lá, se você tira, o Flamengo ganhou o clássico contra o Vasco na quarta-feira, o Botafogo ganhou do Volta Redonda, até com bastante dificuldade no Engenhão, pensando na dificuldade de fazer o gol, né? O Flamengo massacrou o Vasco, mas também teve dificuldade de chegar ao seu gol, chegou quando teve um a mais. O Bangu ganhou por 2-1 do Maricá em Maricá. Se você pegar aqui o nosso grupo tem dois pequenos com 6 pontos, e pequenos que, por exemplo, Volta Redonda já pegou os dois grandes. Volta Redonda só pega pequeno daqui pra frente nos últimos 3 jogos. O Bangu já pegou um dos grandes. Estão pontuando. Do grupo de lá, você tem o Botafogo com 6 pontos. O Flamengo tem 4 jogos e 4 pontos. Ainda falta pegar um clássico. O Botafogo ainda faltam os 2 clássicos. E você tem o Nova Iguaçu, que é talvez o time com a maior proporção do lado de lá e que vem sendo. Mantém uma base ali do time que no ano passado chegou e longe no Campeonato Carioca, mantém ali uma estrutura desse time e pontuou até agora. Empatou com o Vasco sendo melhor do que o Vasco de São Januário, um Vasco reserva, mas enfim. E ganhou na estreia do Sampaio Corrêa fora de casa por 3-1. Lá de lá, as pontuações não estão tão absurdas assim não, né? Boa Vista joga hoje ainda com a Portuguesa, pode ser que se destaque aqui numa vitória em Bacaxá. Mas enfim, o cenário na prática mesmo é de um cenário de nosso grupo pontuando um pouquinho mais. E até por isso é necessário uma vitória do Fluminense hoje contra o Nova Iguaçu, porque depois desse jogo nós temos 2 clássicos, e os clássicos não dá para você contar com os pontos. Por mais que o Fluminense vá ter uma força máxima, vai enfrentar um Botafogo jamais enfraquecido, talvez um Flamengo alternativo, não dá para contar. E aí a gente basicamente estaria dizendo que o Fluminense teria que ir para a última rodada contra o Maricá já em meio ao Campeonato Brasileiro, precisando ganhar para se classificar, e talvez os 6 pontos nem sejam suficientes. Porque se hoje o Sampaio Corrêa ganha o Madureira e a Portuguesa ganha o Boa Vista, hoje um time com 4 pontos estaria na 5ª posição, provavelmente. Porque a Portuguesa ganhando, pelo menos empata em pontos com o Vasco, e com o Sampaio Corrêa ganhando ainda 6, o Fluminense pode ser lanterna com 3 pontos. Então,
a gente precisa sim de uma vitória. O Fluminense está reestreando, né, o seu time principal, deve levar a campo um time muito mais sério, né? Não, sério não é porque o outro também era sério, né? Falando aqui na seriedade, mas deve levar um time muito mais titular, talvez seja essa a palavra, para o jogo. Eu vou falar disso na parte do bola e campo, mas é importante reforçar já isso. O Campeonato Carioca dessa vez é um tiro muito curto. São 6 jogos, sendo que dos 6, 2 são clássicos. E a posição pode ser importante, porque quartas de final e semifinal são feitas dentro do próprio grupo. Então, se a gente passa em primeiro, a gente pega o quarto e depois a gente pega o vencedor entre segundo e terceiro. Isso pode acabar sendo muito importante para definir quem chega na final. E do lado de lá, numa dessa, pode vir até uma coisa mais fácil do que a gente imagina para a reta final. Então, hoje o cenário é positivo para o Fluminense? A gente é favorito contra o Nova Iguaçu, mas é um time traiçoeiro e que se a gente der mole, com o time que a gente vai, eu espero que não dê, pode acabar sendo surpreendido. Vamos falar disso agora na parte do bola e campo. Vamos lá, tá? As escalações prováveis vão aparecer aí na tela. Como eu falei, o Fluminense ainda com o Maxi Cobeiras, mas deve estrear o seu time, né? Ou pelo menos reestrear, né? Boa parte dos seus jogadores. Esse é o time provável do Fluminense diante da equipe do Nova Iguaçu. Fábio, o goleiro, de volta o Fábio. A linha de zaga é toda também estreando na temporada. A linha de zaga que foi titular no ano passado com Samuel Xavier, Freitas e René, além do Ignácio, que assume momentaneamente essa titularidade no lugar do Thiago Silva. Vou falar um pouquinho depois sobre a situação do Ignácio, mais precisamente sobre a situação de Ignácio, Everaldo, Matheus Reis, acho que são mais esses. Talvez o Ganso ele também entre nessa conta. Meio de campo tem Martinelli, Ganso e Acosta. Olha o Zuzuba aí inventando das suas, e o Max Cobeiras que vai estar à frente da equipe, mas obviamente sob o comando também do Luiz Subeldia. O ataque com Canóbio, Matheus Reis e Everaldo. Escalação que foi divulgada lá pelo pessoal do GE. Globo. O que chama a atenção nessa escalação inicialmente do Fluminense? Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas, René, Martinelli, Ganso, Acosta, Canóbio e Everaldo. Todos esses são estreias. O único que não é estreia no ano é o Matheus Reis. Por que não o Santi Moreno? Por que não o Riquelme Felipe? Bem, além do Matheus Reis ter agradado, tem o fato de que ele jogou menos minutos do que esses jogadores. O Santi Moreno teve uma lesão ali que inspirou cuidados no primeiro jogo. O Riquelme Felipe atuou os 2 jogos praticamente inteiros. Você tem alguns jogadores que provavelmente vão estar na rodagem do elenco. Serna, Soteldo, enfim, outros jogadores ali que podem acabar estando dentro dessa conta de rodagem de elenco. Gabriel, René e Ignácio são titulares do Fluminense porque estão jogando com esse grupo? Não necessariamente. O René termina o ano como titular, tá? E eu acho que o ano passado, quando a gente tinha certeza que o Fuentes seria titular e que o René era uma peça para compor elenco, já deixou bem claro de que a gente não pode cravar a titularidade antes dos jogadores jogarem. Mas, a princípio, o Arana vem para ser titular. Só que ele estreou e jogou 2 jogos, e o Fluminense agora dá jogos para o René e vai nesse revezamento, pelo menos, e imagino eu, até que seja necessário, talvez para um clássico ou para a estreia do Brasileirão, imaginando essa situação ou para domingo ou para quarta que vem. A mesma coisa em relação ao Ignácio e ao James. O Ignácio já estava aqui, mas não era titular, como é a situação do René. Aí é uma briga franca, uma briga aberta pela vaga que o Thiago Silva deixou. Quem é que vai assumir? O Ignácio, ano passado no Carioca, foi muito mal. No resto do ano ele teve partidas boas, mas intercala com períodos de lesões. Foi principalmente o problema dele já antes, né? Ainda em 2024. Vamos ver se o Ignácio consegue estabelecer uma tranquilidade, uma sequência de jogos tranquila. A final do Carioca dele no ano passado é desesperadora e eu acho que reflete bastante. O eco disso acaba acontecendo durante o ano. Óbvio que a maior surpresa está no meio de campo. Uma escalação que não tem Hércules, que... eu até, quando conversei isso com uma pessoa do Fluminense, eu tomei um susto. Eu falei, cara, por que o Hércules não tá treinando? E a pessoa falou bem assim, olha... O Hércules termina o ano lesionado, gente. Ele não teve lesão agora, ele termina o ano lesionado, uma lesão muscular. Ele vai pras férias lesionado. Volta de férias, ele tá lesionado ainda, porque é uma lesão que demora um mês, pelo menos, um mês e pouco, para poder tratar.
Então ele fez o tratamento durante as férias e tá voltando ainda agora, né? Se a lesão tivesse acontecido em maio, ele só voltaria a jogar no final de junho, talvez em julho. Então se a lesão aconteceu em dezembro, ele só volta a jogar em janeiro, final de janeiro, início de fevereiro. Então o Hércules está fora ainda por causa disso. Mas surpreende porque tem o Nonato, tem um Bernal, né? O que pode estar acontecendo são jogadores que ainda não estão 100% fisicamente, por isso não receberam espaço. E aí a invenção da comissão técnica do Fluminense, eu vou chamar assim porque invenções tem coisas muito boas e muito ruins, né? Então não dá pra gente saber ainda se é boa ou ruim, mas a invenção é Ganso e Acosta juntos. Como eles vão ser distribuídos em campo? Será que vai ser num 4-1-4-1, com o Martinelli ficando mais entre os zagueiros e o Ganso tendo mais liberdade para poder criar e o Acosta ficar mais como segundo atacante ao lado do Everaldo? Pode ser. A gente viu o Fluminense nas primeiras partidas muito mais assim, ó, dessa maneira aí. Óbvio que era o Arana, não era o René. Mas a gente via, era o Otávio, não era o Martinelli. Mas em compensação era o Wallace Davi, não era o Ganso, aqui nessa frente da área. Outra coisa que também é interessante da gente ver, como vai ser o comportamento da torcida com o Everaldo. Dada os últimos acontecimentos, eu apostaria, se estivesse na KTO lá, eu estava apostando muitas vaias, muitas críticas, muito deboche. O Everaldo é o titular, o John Kennedy saiu lesionado, então não tem nem discussão em relação ao John Kennedy, talvez nem seja relacionado para essa partida. O Germancano está lesionado também, o Fluminense não contratou um camisa 9, e a outra opção seria o Lelê, que, assim, talvez a gente, né, vá pedir o Lelê simplesmente para ver algo diferente, mas, né, tecnicamente ali não é um ponto de discussão. O Everaldo vai ter, mais uma vez nessa semana, chances de se redimir. Ele vai se redimir? Não. Ele pode ser artilheiro do Campeonato Carioca, que ele não vai se redimir e não vai conseguir fazer as pazes de vez com a torcida do Fluminense. Infelizmente, a verdade é essa. Não tem solução para mim para o Everaldo no Fluminense. Mas é provavelmente o cara com a maior quantidade de segunda chance da história, né? Vai estar em campo de novo. Enfim, né? Falando só especificamente do Canóbio, né? O cara é viciado em jogar mesmo, tá? Vai jogar mais uma vez. E sobre a equipe do Carlos Vitor, uma das revelações do Campeonato Carioca, do Carioca de 2024, ano passado fez até um bom Carioca. Se classificou ele só para Taça Rio, né? Não conseguiu chegar entre os 4, mas por 1 ponto de diferença apenas. Ganhou do Vasco, acho que empatou com o Vasco, ganhou do Flamengo, fez jogo duro contra o Fluminense porque tomou um gol no início, tomou gol no último minuto contra o Botafogo que acabou perdendo o empate. Então, assim, é um time que nas últimas temporadas, nos últimos anos, principalmente os últimos 2 anos, tem uma estrutura base e é um time interessante, tá? A escalação titular, eles repetiram a escalação da vitória contra o Sampaio Corrêa por 3-1. E no empate em 0-0 com o Vasco, então é provável que venha com a escalação de novo. O goleiro Mota no gol, Ian Silva na lateral direita, Sidney e Davi na zaga, com Wender na lateral esquerda, Jorge Pedra no meio de campo, com Léo Rafael, autor de 3 gols, é o artilheiro do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, e o único jogador que marcou gols até agora. Fez um, depois outro de falta e outro de pênalti na estreia com o Sampaio Corrêa. É o responsável pela saída de bola em vários momentos da equipe do Nova Iguaçu também. No meio de campo, Riquelme Lopes, camisa 10, Lucas Cruz, que parece o Perdigão, só que pequeno, tipo Perdiguinha. Lucas Cruz, da base, 21 anos, da base do Nova Iguaçu, bom jogador também, já tá lá há um tempinho. No ataque, o Xandinho, também jogador chamativo, já tá ali há um tempo. E o centroavante, o Vini Charopem, tá? Esse é o time do Carlos Vitor. Como eu falei, um time interessante, que deu trabalho pro Vasco, foi melhor do que o Sampaio Corrêa na estreia. E é um time que, se o Fluminense der mole, no ano passado, como eu falei, a gente teve a situação um pouquinho facilitada, porque a gente faz um gol muito rápido, com 1 minuto o Germancano faz gol, logo depois o Canóbio já entra sozinho e faz o segundo, e o jogo ficou muito mais tranquilo. Mas é um time que é traiçoeiro e que vai tentar buscar a classificação, porque o regulamento desse ano possibilita umas surpresas a mais. Então é bom a gente ficar de olho nesse time do Nova Iguaçu. A arbitragem da partida vai ser do senhor Lucas Neves Borja, 26 anos, nunca apitou o jogo do Fluminense. No ano passado apitou um jogo de time grande, que foi Sampaio Corrêa 2-1 no Botafogo. De resto, ele apitou Brasileirão Sub-20 feminino, Brasileirão Sub-17, Copa Rio, apitou Série A2 do Campeonato Carioca, apitou, enfim, Série D, Luverdense e Goianésia. Apitou alguns jogos aleatórios, mas nunca apitou jogo do Fluminense. Então tá aí, vamos ver como é que vai ser o Lucas Neves apitando uma partida do Fluminense agora.
E antes de encerrar, eu preciso vir aqui te avisar que na KTO tem odds muito interessantes para Nova Iguaçu e Fluminense, tá? Deixa eu botar as odds aí na tela. Olha aí só, eu fui na minha aposta botando R$30 em 2 gols do Fluminense. É porque não tem Campeonato Carioca, os mercados são um pouquinho menores, né? Mas não tem o mercado de jogador, porque tá a cara de um gol do Everaldo nesse jogo, tá? Time fraco, Águia de Marabá, e San José, da Bolívia, e Nova Iguaçu, Nueva Iguaçu. Tá a cara de um gol do Everaldo, mas não tem o mercado ali diretamente de jogadores. Se eu botei 2 gols do Fluminense, botei R$30, que não vai me fazer falta, tô ali acertando, né, alguns palpites recentes, mas se você quiser apostar na vitória do Fluminense, tá lá, 1,68, tá? Pagando a vitória do Fluminense. Considerando que o Fluminense vai com o time titular, esse valor não desceu muito, que tava 1,72. Então o Fluminense agora, a gente sabendo que vai com boa parte dos titulares, não desceu tanto, é uma odd de valor, tá? Eu vou até, inclusive, deixa eu ver aqui, o Fluminense vencendo... ou melhor, deixa eu ver aqui como é que tá o Odão. O Odão é uma odd que a KTO já junta ali e já, pum, dá aquela subida. Fluminense vencendo sem sofrer gols e tendo pelo menos 11 escanteios. Eu vou nesse Odão aqui com R$10, que é o que não vai me fazer falta, tá? A aposta máxima é R$20. Se bater, eu ganho R$67. Tá aí. Lembrando que a KTO é um jogo, né? Você tem mais chance de perder do que de ganhar. Então aproveita lá no link que tá aqui na descrição para se cadastrar. Mas claro, sempre lembrando que é para maior de 18 anos, não é para você, você vai ficar rico. Não, não é essa pegada. É como se fosse uma brincadeira, um jogo de videogame, alguma coisa. Você bota lá 20, 30, 50 reais que não vai te fazer falta para você brincar um pouquinho e deixar teu jogo mais animado. Beleza? É isso então, tá? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, estaremos lá no Luso Brasileiro para a transmissão de Fluminense e Nova Iguaçu. Falta uma semana, menos agora de uma semana para a estreia do campeonato. Savarino tá chegando ao longo do dia. Devemos ter novidades, talvez até de... Tá. Devemos ter novidades ao longo do dia, tá? Não tô falando de contratação, não. Mas deixa eu confirmar essas notícias aí. Tamo junto, se inscreve, até a próxima, valeu.